De hoje é o sinal do profeta Jonas. Nós vimos no texto anterior que eles estavam pedindo um sinal dos céus para Jesus. Então hoje a gente vai ver sobre o sinal do profeta Jonas, que está no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 32. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e o condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Então nós vemos no texto anterior que eles estavam pedindo para Jesus um sinal do céu. Então Jesus fala para eles que essa geração é maligna e ela não vai ter nenhum sinal senão o sinal do profeta Jonas. O que o profeta Jonas fez? Ele pregou para aquela cidade de Nínive. Aquela cidade de Nínive ali ia ser destruída. Deus ia destruir totalmente a cidade. Mas então Deus chamou Jonas para ir pregar, para ir falar com aquela cidade, porque uma cidade que estava andando em maus caminhos. Então Jonas vai e fala do reino de Deus, prega para aquela cidade, e aquelas pessoas, elas se convertem a Deus. Todas as pessoas da cidade, elas se convertem a Deus. Então elas se arrependem dos seus maus caminhos e se voltam para Deus. Então nós vemos, e Jonas ele foi um homem que ele foi escolhido por Deus para levar a mensagem de Deus para aquela cidade. Só que Jonas ele ficou com medo. Ficou com medo porque aquela cidade era uma cidade que andava por maus caminhos. Não era uma cidade que andava segundo a vontade de Deus. Então Jonas foge. E quando Jonas começa a fugir, ele entra num navio, e daí aquele navio dá uma grande tempestade e aquele navio vai afundar. Então as pessoas que estão naquele navio lá, eles começam a ficar muito com medo e começam a jogar as coisas na água, as coisas que estão no navio na água. Então eles descobrem que Jonas está lá, e eles tiram sorte para ver quem é o culpado de estar acontecendo aquilo, porque eles acham que vão morrer. Então dá o nome de Jonas, e ele pergunta, daí eles descobrem que Jonas está fugindo do seu Deus, que é o nosso Deus no caso, né? Então eles jogam Jonas no mar, e um grande peixe engole Jonas, e Jonas fica na barriga daquele grande peixe por 3 dias, até que ele se arrepende. Então aquele peixe vai e vomita ele na praia, então que ele vai pregar para essa cidade. Então nós vemos aqui que Jesus está falando que essa geração não vai ver milagre algum, a não ser o milagre de Jonas, que Jonas foi e pregou para aquela cidade, e toda a cidade se converteu a Deus, se voltou para Deus. Então aquela cidade ela não foi destruída. Por que Jesus ele não quer dar sinais para aquelas pessoas? Porque as pessoas estão pedindo para Jesus dar um sinal do céu. Nós vimos no texto anterior que Jesus curou o homem endemoniado, que tinha um espírito imundo que deixou aquele homem mudo. Eles viram os milagres que Jesus está fazendo, mas mesmo assim eles não criam em Deus, em Jesus no caso. Então o que acontece? Eles pedem um sinal do céu para Jesus, e Jesus ele não vai dar sinal para ninguém para provar que ele é Jesus. Ele não precisa provar para ninguém que ele é Jesus. A gente tem que crer em Jesus por quem ele é, porque ele é filho de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui é que ele não vai fazer nenhum milagre, não vai fazer nada para provar que ele é o Filho de Deus, que ele é Jesus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Então, continuando no texto, nós vemos no versículo 30.
porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Então, Jonas, ele foi um sinal para aquela geração. E Jesus, ele veio e ele operou muitos milagres. Só que aquelas pessoas não viam os milagres que Jesus estava, não reconheciam Jesus como Filho de Deus sobre todos os milagres que eles faziam. Nós vimos até no texto anterior que eles falaram que ele estava expulsando demônio por poder de Beelzebu. Então, eles viam o que Jesus estava fazendo, mas eles não conseguiam acreditar que Jesus era Filho de Deus. Então, Jesus não precisava provar para eles. Então, o que Jesus estava fazendo, a gente tem que crer em Jesus porque Jesus fez e porque ele continua fazendo. Jesus não tem que aparecer para nós, trazendo esse texto para hoje. Jesus não tem que aparecer para nós para fazer milagre, para a gente crer que ele é Jesus, para que a gente crer que ele é o Filho de Deus. A gente tem que crer pelo que ele fez. Ele não vai fazer nada para provar isso para nós. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Que eles não vão ter nenhum sinal do céu, que eles não vão ter nenhum milagre, a não ser isso que já aconteceu. Porque tudo que aconteceu, que Jesus fez, está aqui na palavra de Deus. Se a gente estudar a palavra de Deus, a gente vai ver tudo que Jesus fez. E se isso não for suficiente para a gente crer em Jesus, para a gente crer em Deus, então nada vai ser suficiente. Mesmo que Jesus apareça e opere um milagre, a gente não vai crer. Porque os nossos olhos, quando a gente está com o olho tampado, né, como se tivesse uma venda nos olhos, mesmo que aconteça qualquer coisa, a gente não vai crer. O que a gente precisa pedir para Deus, se a gente tem dúvida, se a gente não consegue crer em Deus, é para que Deus venha dar entendimento para a gente, para que Deus venha mostrar através da palavra dele, se revelar através da palavra dele, que ele venha mostrar para nós, para nos tirar nossas dúvidas do nosso coração. E como que isso vai acontecer? Quando eu começo a estudar as escrituras, através das escrituras, Deus, ele fala conosco. A gente tem que pedir para Deus discernimento, a gente tem que pedir para Deus sabedoria, para que ele venha mostrar através da palavra dele, para que ele venha entender. Que muitas vezes Jesus fala que tem muitas pessoas que veem e elas parecem como se fossem pessoas cegas, porque elas são cegas espiritualmente. Elas veem as coisas e não conseguem compreender. Assim como essas pessoas, fariseus, eles viam os grandes milagres de Jesus, mas eles não conseguiam acreditar em Jesus como Filho de Deus, como o Salvador. Mesmo eles vendo tudo que Jesus fez, porque eles tinham como se tivesse escama nos olhos que não deixavam eles ver. E muitas pessoas se encontram nessa situação, que tendo escama nos olhos que não deixam elas ver as coisas de Deus. Mas eu preciso, quando eu quero conhecer mais Deus, eu preciso me aproximar de Deus e pedir para que Ele abra o meu entendimento, desejar conhecer melhor, convidar Ele para fazer morada na minha vida. Aí sim Ele vai esclarecendo na minha mente, Ele vai assanando todas as minhas dúvidas, mas eu preciso pedir para Ele esclarecer, e eu preciso começar a estudar as Escrituras, ler os ensinamentos de Jesus, que através da leitura da palavra de Deus, a nossa fé vai aumentando, e Ele vai entendendo as coisas melhor, e o nosso entendimento vai se abrindo, então Ele vai conseguir crer que Jesus é o Filho de Deus. Continuando no texto, nós vemos que ele fala que a rainha do sul se levantará no juízo para julgar aquela geração. A rainha do sul que está falando do espírito mau, né? Para julgar aquela geração. Pois até dos confins da terra veio para ouvir, né, a sabedoria de Salomão. E de Jesus fala que ele é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo para julgar esta geração. E Jesus diz que ele é maior do que Jonas. O que está querendo dizer? E aquelas pessoas, os fariseus, no caso aqui, que eles vendo essas grandes coisas, eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Então, essa rainha do sul vai se levantar para julgar essa geração que não crê em Deus. Ele fala, né, que aquelas pessoas de Nínive que se converteram vão se levantar para julgar essa geração que não crê em Deus. Mas ele fala que ele é maior do que Salomão e ele é maior do que Jonas. Porque Jesus, ele continua operando maravilhas, ele continua operando milagres, ele continua fazendo grandes coisas. As pessoas só não veem porque elas estão longe.
Como que eu vou ver um grande milagre de Jesus, um grande feito de Jesus se eu estiver longe de Jesus? Eu preciso me aproximar de Jesus. Usando o contexto de quando Jesus passou pela terra. Só viram os milagres de Jesus quem estava perto de Jesus, quem estava longe de Jesus não viu os milagres. E hoje, da mesma forma, continua sendo. As pessoas que estão longe de Jesus não conseguem ver as coisas acontecendo, não conseguem ver milagre acontecendo, não conseguem ver maravilhas acontecendo da parte de Jesus. Só vê, só experimenta o sobrenatural de Deus quem se aproxima de Jesus com o coração aberto, com o coração desejoso de conhecer melhor a Jesus, de estar perto de Jesus. Porque nós vemos aqui que Jesus, ele diz que ele é maior. Salomão foi um grande rei. Nínive foi Jonas foi o homem que pregou para Nínive e Nínive se converteu a Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos. Mas Jesus fala que ele é maior. E ele de fato é maior. Jesus é maior, ele é o Filho de Deus. Quando eu confio nele, quando eu creio nele, eu experimento o sobrenatural de Deus. Mas Deus ele só mostra, só revela as coisas para aquelas pessoas que creem nele e que têm intimidade com ele. Ele só vai mostrar grandes coisas para quem tem intimidade com ele. Ele não vai mostrar coisas para as pessoas assim como os fariseus que estão longe de Jesus e só quer que Jesus prove que ele é o Filho de Deus. Então Jesus ele não vai mostrar nada para quem se encontra longe dele. Ele só vai mostrar para aqueles que estão perto dele, que têm intimidade com ele. Assim como um amigo ou como um pai. A gente tem que estar perto. Um amigo de verdade, quando ele é íntimo, um sabe das coisas mais íntimas, o outro sabe do que o outro gosta. E assim é a nossa relação com Deus. A gente tem que estar perto de Deus, ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus. Aí sim eu vou experimentar coisa que muitas outras pessoas não experimentam. Assim como essa geração de pessoas que viu grandes milagres que Jesus fez, na nossa geração tem muitas pessoas que continuam vendo grandes milagres, vivendo o sobrenatural de Deus, mas são pessoas que abriram sua mente, se aproximaram de Jesus, abriram seu entendimento e pararam de acreditar no que os outros falam e vieram conhecer Jesus de perto, se aproximaram de Jesus para conhecê-lo de perto. E quando a gente começa a conhecer de perto, Jesus ele abre o nosso entendimento, ele começa a mostrar quem ele é, como ele é. E a gente cada dia mais, a nossa fé aumenta, cada dia mais a gente tem amor por Jesus. A gente quer estar perto de Jesus, a gente gosta de falar de Jesus. Como se fosse o primeiro amor, um casal de namorado no primeiro amor, que a gente quer estar sempre perto, quer falar disso e quer que outras pessoas conheçam a ele. Quando uma pessoa que serve a Jesus fica querendo falar de Jesus, não é porque ela quer enfiar Jesus de goela abaixo, é porque ela ama tanto a Jesus que ela quer que você experimente esse amor maravilhoso de Jesus, que Jesus transformou a nossa vida, a gente quer que outras vidas também sejam transformadas. Então a gente não fala, quando a gente não fala por maldade, ou a gente não fala para querer que você venha para o nosso que é o melhor, não, é que a nossa vida foi transformada. Nós fomos curados por Jesus e esse amor grandioso que a gente tem por Jesus, a gente só quer que você experimente desse grande amor. A gente só quer que você tenha a sua vida transformada e que você possa estar perto de Jesus para crescer com Ele e saber as grandezas de Jesus. É só amor, não tem nada mais, não tem querer dizer que o meu é certo e o teu é errado, não é isso, é só para que você experimente o amor eterno, o amor sobrenatural de Jesus, o amor que transcende todas as coisas, um amor que não tem como se explicar, é um amor perfeito, um amor que não tem como se explicar, o amor de Deus, quando a gente se sente filho amado de Deus, quando a gente se sente que a gente tem imagem e semelhança de Deus. Então se a gente fala de Jesus, se a gente fala do amor de Jesus, é só porque a gente quer que você experimente isso, que você seja transformado, que você possa ter paz no coração, possa ter alegria onde estiver, que você seja totalmente livre para servir ao Senhor. E você saiba de uma coisa, Jesus ele não vai aparecer para pessoas que estão distante dele para operar milagres, sinais do céu para que você creia nele. Não, você vai ter que vir para ele, aí depois quando você estiver caminhando com ele, você vai ver as maravilhas que ele faz. Mas você tem que se aproximar, ele não precisa provar nada para você. Deus ele não precisa de nós, é nós que precisamos de Deus.
E Deus, ele não se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus. Então, se a gente está distante de Deus, não foi Deus que se afastou da gente, foi nós que se afastamos. Então, se foi eu que me afastei, eu tenho que voltar para Ele. Aí sim eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu vou experimentar grandes coisas da parte de Deus, mas eu tenho que dar o primeiro passo e me aproximar dEle, porque foi eu que me afastei, eu tenho que me aproximar dEle e ter um relacionamento com Ele. Aí sim a gente vai ver tudo que Ele tem para a nossa vida. A gente vai experimentar tudo que Ele tem para a nossa vida e a gente vai viver o propósito de Deus. A gente vai cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque nós somos mais que vencedores quando nós estamos em Jesus Cristo. Se você puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoe o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toca no mais íntimo do coração. Se revela, Senhor, mostra que essas pessoas abram o entendimento, que eles possam te conhecer melhor, que eles possam te amar, sentir vontade de estar na tua presença, sentir vontade de te conhecer melhor, que o Senhor venha curar, venha restaurar, venha iluminar os caminhos de cada um, em nome de Jesus, Deus. Pai, que essas pessoas não sejam como os fariseus, meu Deus, que só reclamam e querem ver sinais do céu, mas que eles sejam como os teus filhos e se aproximem de ti, se voltem para ti, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.